E se fosse possível de fato ler as pessoas como se fossem um livro aberto? Pois é, existe uma ciência por trás disso, uma forma de descobrir as verdades ocultas que movem o comportamento humano, de entender o que realmente motiva cada um de nós. É essa habilidade que a gente vai começar a explorar agora. Olha, essa citação da Sherlock Holmes, ela resume tudo perfeitamente. O segredo não é ver mais coisas, mas sim saber o que observar. Decifrar pessoas é exatamente isso. É aprender a decodificar aquilo que já está bem na nossa frente o tempo todo. É ir além dos sinais óbvios para entender o que eles realmente querem dizer. E o mais interessante é que isso não é um dom, sabe? Não é uma habilidade com a qual se nasce. Na verdade, é algo que pode ser aprendido. É quase como ter um método, uma chave, para resolver esse grande quebra-cabeça que é o ser humano, e com isso, revelar as regras ocultas que governam as nossas interações. Então que fique bem claro, isso aqui não tem nada a ver com achismo ou adivinhação. O que a gente está falando é de uma prática baseada em métodos muito concretos. São técnicas que foram desenvolvidas e testadas nos mais altos níveis de análise de comportamento pela elite mundial mesmo. E a base para essa análise, olha, ela é realmente poderosa. É uma síntese que junta a inteligência prática do mundo real, de agências como a CIA, o Mossad, com as descobertas mais recentes de neurobiólogos, psicólogos, pesquisadores de ponta. É a união perfeita entre a prática de campo e a ciência mais rigorosa. Certo, dominar essa ciência oferece uma vantagem muito real. Mas, quais são as aplicações práticas? Quais são os benefícios diretos de se ter essa habilidade? Bem, cada ponto aqui na tela é na verdade uma ferramenta analítica. Pense neles como recursos que permitem navegar em qualquer interação social com muito mais clareza. É sobre identificar desde medos ocultos e inseguranças até a probabilidade de um engano, de uma manipulação. E talvez o mais interessante de tudo é que esses princípios são universais. Eles não se limitam àquela comunicação cara a cara, sabe? As regras da natureza humana, elas aparecem em todos os meios, seja numa interação online, numa ligação por telefone ou pessoalmente. Ok, mas o que torna toda essa decodificação possível, afinal? A resposta para isso está no mecanismo central que comanda quase tudo que a gente faz. A influência avassaladora da nossa mente inconsciente. Parem para pensar um pouco neste número. Mais de 90%. Mais de 90% das nossas ações e decisões são movidas por processos inconscientes. Isso quer dizer o quê? Que na maior parte do tempo, a gente age sem ter a menor ideia do real motivo por trás daquilo que a gente faz. É só refletir um pouco sobre as escolhas mais simples do nosso dia a dia. Por exemplo, a roupa que uma pessoa escolheu usar hoje. A justificativa que a gente dá, a justificativa consciente, raramente é a história toda. E o mesmo raciocínio vale para o penteado, para o relógio, para a armação dos óculos. Cada uma dessas escolhas, por mais boba, por mais trivial que possa parecer, revela algo muito mais profundo sobre quem a gente é. As respostas que a gente costuma dar. Porque é confortável, porque eu gosto, porque é prático. Isso é só a pontinha do iceberg. São as justificativas superficiais. Na verdade, as verdadeiras razões estão lá no fundo, submersas, ligadas à nossa essência, aos nossos medos, aos nossos valores e àquela necessidade fundamental de ser aceito. Para isso ficar mais claro, vamos pegar um exemplo bem concreto. O tal do princípio do sapato pontiagudo. A simples preferência por um sapato com essa característica já pode indicar certos traços de personalidade, como uma abordagem mais direta, talvez menos paciência e até uma maior impulsividade. A grande conclusão aqui é que nenhuma ação é por acaso. Nenhuma! Cada escolha, por menor que seja, é um sinal. E o conjunto de todos esses sinais, juntos, formam um código complexo que, se tivermos as ferramentas certas, pode ser lido. Isso tudo nos leva ao princípio final, que talvez seja o mais importante de todos. A verdadeira chave para uma compreensão genuína das outras pessoas. No fim das contas, decifrar pessoas se resume a exatamente isto: a habilidade de enxergar além do superficial. Não se trata de ler a máscara que a pessoa está usando no momento, mas sim a sua verdadeira essência. É exatamente aqui que todos os pontos se conectam. A verdadeira compreensão não vem da observação da aparência, mas sim e unicamente da leitura da essência. Existe uma dinâmica fundamental no comportamento humano: o conflito entre a nossa verdadeira identidade e as máscaras sociais que adotamos. As nossas ações, preferências e até os medos mais profundos, tudo isso, na verdade, apontam para um núcleo, uma essência que define quem somos de verdade. E é aqui que a análise começa. De um lado, existe essa essência, o eu autêntico.
do outro as diversas versões que apresentamos ao mundo. É crucial entender a distinção entre esses dois polos. A essência, então, é o que nos move internamente. São nossos desejos e medos mais arraigados, nossas necessidades primárias. As versões, por outro lado, são os papéis que desempenhamos no ambiente de trabalho, no círculo social. Um ponto interessante é que, quanto maior a necessidade de aprovação externa, mais a essência é camuflada. O comportamento se torna controlado, quase submisso, com um único objetivo de agradar. Analisando este viés, existe uma forma de diagnosticar a autenticidade das relações. Um teste bastante simples, mas revelador. O método é direto: observar a reação de uma pessoa ao ouvir um não. Se a resposta for ofensa, distanciamento ou até uma tentativa de vingança, isso serve como um sinal claro de que a relação é provavelmente tóxica, fundamentada no egoísmo do outro e não em uma conexão genuína. Essa dificuldade em negar algo não deve ser vista como fraqueza. Na verdade, ela indica uma questão mais profunda, uma dependência, muitas vezes inconsciente, da aprovação e do afeto alheio. No fundo, a incapacidade de dizer não nasce de um medo profundo de rejeição. Indivíduos com uma necessidade intensa de reconhecimento acabam por tentar comprar afeto, mantendo-se sempre disponíveis e prestativos, mesmo que isso os prejudique. E é justamente nesse ponto que reside o perigo. Essa necessidade de amor e validação se transforma na principal porta de entrada para a manipulação. Manipuladores, desde recrutadores de grupos extremistas até agentes de inteligência, operam identificando precisamente essas necessidades. Eles procuram por quem está em sofrimento, quem busca afeto, um propósito ou um sentimento de pertencimento, porque é exatamente nesses pontos que a vulnerabilidade é maior. Um exemplo prático: um agente da CIA buscando recrutar um espião focará em identificar vulnerabilidades. Podem ser problemas no casamento, dívidas, questões de saúde ou mesmo um ego excessivamente inflado. Compreender essas fraquezas é o elemento-chave, pois é a partir delas que se constrói a influência. Isso nos leva a um conceito conhecido como a ilusão da firewall. A ideia é que o excesso de confiança gera uma cegueira perigosa, ou seja, a pessoa que acredita ser imune a ataques, manipulação ou engano é, na realidade, a mais vulnerável de todas. Para ilustrar essa ideia de um núcleo imutável, uma fábula clássica é bastante eficaz. A história conta que um escorpião pediu a um sapo que o ajudasse a atravessar um rio. Ele argumentou, logicamente, que não o picaria, pois, se o fizesse, ambos morreriam afogados. O sapo, convencido pela lógica, concordou. Acontece que, no meio da travessia, o escorpião picou o sapo. Enquanto ambos começavam a afundar, o sapo agonizante perguntou o porquê daquela ação. O porquê de ter quebrado a promessa. A resposta do escorpião é a chave de tudo. Sinto muito, sapo, mas esta é a minha natureza. A moral é clara. A essência de um indivíduo, no final, sempre irá ditar suas ações, sobrepondo-se à lógica, a promessas e até mesmo ao instinto de autopreservação. Considerando ainda essa força da essência, é preciso entender por que essas necessidades são tão poderosas. A resposta parece estar em nosso passado evolutivo. Um estudo curioso revelou um dado surpreendente. Para muitas pessoas, o medo de falar em público supera o medo da morte. Isso que parece um paradoxo, na verdade aponta para uma ansiedade muito mais fundamental. O que está em jogo é o medo da rejeição do grupo. Trata-se de uma espécie de memória genética e inconsciente da pré-história. Naquele tempo, ser expulso da tribo era uma sentença de morte. O isolamento significava a aniquilação. Esse instinto de sobrevivência primordial ficou gravado em nós. É por essa razão que o julgamento alheio provoca tanto temor e que a busca por aceitação se torna uma força motriz tão grande. Esse eco pré-histórico nos compele a usar máscaras sociais e, consequentemente, nos torna vulneráveis. Portanto, compreender que os medos sociais são, de fato, ecos de antigos instintos de sobrevivência remodela nossa percepção. Passamos a enxergar as forças invisíveis que guiam não apenas as nossas ações, mas as de todos. Este é um pilar para a decodificação do comportamento humano e continuaremos a explorar suas ramificações. A gente costuma achar que está no controle da nossa vida, não é? Mas a verdade é bem mais complexa.
é que as engrenagens da nossa mente operam de um jeito que a gente mal percebe, um sistema enorme e quase todo invisível. Vamos entender um pouco melhor como isso funciona. Olha este dado. Mais de 90% dos nossos pensamentos, aqueles que geram nossas decisões e escolhas, são totalmente inconscientes. Isso quer dizer que a maior parte do que a gente faz no dia a dia acontece sem que a gente tenha a menor ideia do porquê. E para aprofundar ainda mais esta ideia, cerca de 70% desses pensamentos são exatamente os mesmos do dia anterior. A gente vive, na maior parte do tempo, num verdadeiro piloto automático, repetindo padrões sem nem se dar conta. Só que esse piloto automático não é só um conceito abstrato, não. Ele se manifesta em comportamentos que podemos observar, em pequenos gestos que podem revelar muita coisa sobre nós. Um exemplo histórico fascinante disso vem da Segunda Guerra Mundial. O serviço secreto nazista chegou a criar um departamento inteiro só para estudar padrões de comportamento com o objetivo de identificar espiões, explorando justamente esses hábitos automáticos. Eles observavam detalhes bem sutis, como o jeito de cruzar as pernas. O americano, por exemplo, tendia a fazer aquela posição em 4, um gesto que pode indicar mais autoridade. Já o alemão cruzava a perna de forma mais convencional, acima do joelho, uma postura considerada mais pragmática. Outro detalhe estava no modo de segurar um cigarro. O americano, tipicamente, segurava entre o indicador e o polegar. O alemão, por sua vez, usava o polegar e o dedo do meio. Eram pequenos gestos assim que podiam levar a grandes revelações. E veja só, até a forma de contar até 3 com os dedos era o indicador. O inglês começava pelo indicador, enquanto o alemão iniciava a contagem pelo polegar. Centenas de hábitos culturais como esses que operam abaixo da nossa consciência eram catalogados. Mas por que esses padrões automáticos existem? Tudo se resume a um princípio fundamental: a eficiência cerebral. O nosso cérebro é, por natureza, focado em economizar energia. O objetivo primário do cérebro é um só: poupar energia. E ele faz isso criando rotinas e hábitos. Tudo para evitar ativar o neocórtex, que é a nossa área racional, responsável pelas decisões conscientes e que gasta uma energia tremenda. Analisando por este viés, a gente percebe que essa função de economia de energia tem uma consequência social profunda. É a origem dos estereótipos e do preconceito. O cérebro cria atalhos mentais. Ele generaliza para não ter que analisar cada pessoa como um indivíduo único. A lógica primitiva por trás disso é bem direta. Quem não é como eu, não é da minha tribo, e por isso é percebido como uma ameaça inconsciente. É um mecanismo de sobrevivência bem antigo que ainda opera no nosso subconsciente hoje. Consequentemente, esse pensamento automático nos leva a ver o mundo através de diferentes lentes de julgamento, criando verdadeiras armadilhas para a nossa percepção da realidade. Uma dessas armadilhas é a lente da justiça. É aquela necessidade que sentimos de corrigir e julgar as ações dos outros, como quando alguém buzina no trânsito para tentar educar outro motorista que cometeu um erro. Depois temos a lente do contra, que é a tendência de ter uma reação padrão negativa a quase tudo. Criticar, desdenhar ou procurar defeitos, enxergando o mundo sempre de forma adversarial. E por fim, há a lente do destino. É uma aceitação passiva dos eventos, a crença de que as coisas tinham que acontecer, seja por sorte, azar ou vontade divina. Isso nos impede de analisar as causas mais profundas. A contramedida para essas armadilhas é um deslocamento de perspectiva. Em vez de julgar, investigar. A chave é mudar a pergunta interna de uma sentença para uma questão. Por que essa pessoa fez isso? O ponto crucial é este: toda a ação tem uma razão por trás. Descobrir essa razão nos aproxima muito mais da verdade, para além do julgamento superficial e da nossa reação automática. Ao aprofundar essa dimensão, vemos como esses mecanismos internos não apenas criam julgamentos, mas também distorcem ativamente nossa percepção da realidade, criando um mundo que é filtrado pela nossa própria mente. Para ilustrar, observe estas duas setas. Qual delas parece maior? Confie na primeira impressão, sem pensar muito. Bom, se aconteceu o que acontece com a maioria das pessoas, uma delas pareceu maior, certo? Mas a verdade é que ambas têm exatamente o mesmo tamanho. É o nosso cérebro nos pregando uma peça, criando uma ilusão baseada no contexto visual. Esse aspecto revela um princípio fundamental. A realidade não é a realidade em si, mas sim a nossa percepção dela. O que vemos é sempre uma interpretação, e não o fato bruto. E essa filtragem da realidade tem uma consequência surpreendente nas nossas interações sociais.
A competência é a última característica que percebemos nos outros. Nossos julgamentos iniciais se baseiam primeiro em impressões superficiais e emocionais. Então, o que impulsiona essa pirâmide de percepção e todos esses vieses? No centro de tudo, há um inimigo oculto que comanda nossas reações, o fator emocional. As emoções que sentimos são, portanto, o nosso maior inimigo ao tentar decifrar as pessoas. Elas colorem todos os nossos julgamentos antes mesmo que a razão tenha a chance de entrar em cena. E com isso chegamos a uma conclusão poderosa. O comportamento que vemos na superfície é apenas o resultado final. Abaixo dele estão as verdadeiras necessidades da essência. Nada acontece por acaso. Cada ação tem um propósito subjacente, mesmo que seja inconsciente. Para decifrar a natureza humana, é preciso começar a análise por um comportamento muito comum e muitas vezes subestimado. Estamos falando do fenômeno da autoanulação. Entender como e por que isso acontece é o ponto de partida para desvendar dinâmicas humanas que são bem mais profundas e complexas. A autoanulação, na prática, é um estado de passividade, de submissão. Acontece quando a pessoa sente que não tem mais força para mudar uma situação, sabe? Pode ser no trabalho, num relacionamento, e aí ela simplesmente evita o conflito. Começa a lidar com a dor de uma forma meio apática, apenas existindo ali, sem vontade de dar e de receber, movida por uma sensação de desesperança. Mas esse comportamento é só um sintoma, na verdade. Para entender a raiz disso, a gente precisa olhar para uma lei psicológica que é universal: a insegurança oculta que todos nós carregamos. E a lei fundamental é essa. Todo ser humano tem uma insegurança profunda, mesmo que não perceba isso conscientemente. Não é algo superficial, não. É um medo visceral que acaba moldando nossas ações. Analisando por este viés, a gente vê que a insegurança mais básica, mais primitiva de todas, é o medo de ser rejeitado. A nossa mente, lá no nível mais instintivo, associa rejeição com morte. É um resquício claro dos nossos mecanismos de sobrevivência ancestrais. E essa insegurança toda nos leva a uma busca constante por controle. Essa busca pode tomar dois caminhos bem diferentes. De um lado, tem o controle negativo, que é uma tentativa de poder que se baseia em agressividade, em possessividade, em crítica, mas que só gera uma falsa sensação de segurança. Do outro lado, existe o controle positivo, que é a verdadeira maestria. Ele vem de conseguir prever o ambiente e se preparar para ele. E é isso que gera uma segurança genuína. Ao aprofundar essa dimensão, a gente chega na fisiologia do medo, ou seja, no mecanismo biológico que está por trás da insegurança. O medo e a ansiedade, veja bem, não são processos racionais. Eles nascem na parte mais primitiva do nosso cérebro, a amígdala. Ela é o centro das nossas reações emocionais mais instintivas. Então, quando uma ameaça é percebida, mesmo que seja uma ameaça falsa, o sistema límbico é ativado. A amígdala simplesmente ignora o pensamento racional e dispara a liberação de cortisol e adrenalina. Isso gera uma reação física imediata. A respiração acelera, o coração dispara e vem aquele impulso de fuga. Consequentemente, sob o efeito do medo, a nossa vulnerabilidade aumenta muito. A capacidade de pensar com clareza e de tomar boas decisões fica assim seriamente comprometida. Esse aspecto revela como o medo se torna um fator decisivo na dinâmica da influência entre as pessoas. Aquela tentativa de influenciar alguém usando intimidação, crítica ou ameaça é uma abordagem muito comum, mas que, no fundo, é falha. Pode até dar um resultado imediato, mas não cria uma influência que dure e quase sempre acaba gerando resistência. Isso acontece porque um ego ferido reage de formas previsíveis e que não ajudam em nada. A pessoa pode simplesmente parar de rir, se desligando na conversa, ou pode fugir, abandonando a situação, ou ainda pode lutar entrando numa discussão só para contrariar o que está sendo dito. Neste contexto, o verdadeiro segredo da influência está no caminho oposto, na capacidade de eliminar o medo e fazer com que as pessoas se sintam seguras e bem durante uma interação. A partir dessa compreensão, a gente pode, então, passar para a aplicação estratégica desse conhecimento, que é basicamente decifrar as motivações dos outros. Olha que interessante, embora tudo que a gente faça seja para obter algum tipo de ganho pessoal, o paradoxo da sedução e da negociação é que o interesse do outro tem que ser a prioridade. Para conseguir o que se quer, primeiro é preciso ajudar o outro a conseguir o que ele quer. Para isso, uma pergunta fundamental a se fazer é: de que forma a outra pessoa gosta de ser amada? Que tipo de amor, de reconhecimento ela realmente valoriza?
Além de entender como ela se sente valorizada, é essencial investigar qual é o interesse prático dela naquela interação, o que ela espera ganhar ao conversar ou negociar. E, por fim, a pergunta que vai guiar a ação. O que eu posso oferecer que essa pessoa precisa para que, em troca, ela se sinta motivada a me dar o que eu preciso? É crucial entender que os ganhos que as pessoas buscam nem sempre são materiais. Muitas vezes, são ganhos emocionais, como atenção e reconhecimento, ou sociais, como aceitação e proteção. Portanto, em cada interação, a pergunta-chave para se obter um poder de encantamento maior e evitar armadilhas emocionais deve ser: o que esta pessoa ganha comigo? Saber o porquê da interação e o que o outro quer ganhar é o alicerce de tudo. E é esse entendimento das motivações alheias que finaliza este primeiro conjunto de leis de um decifrador. Para entender o comportamento, é preciso primeiro compreender as máscaras que as pessoas usam. Nesta análise, vamos mergulhar na forma como disfarçamos vulnerabilidades e projetamos forças para sermos aceitos. Bom, o ponto de partida aqui é a distinção entre quem somos em nossa essência e as versões que apresentamos ao mundo. Uma máscara, nesse contexto, é basicamente uma ferramenta de interação social. É o jeito como nos comportamos para gerenciar a percepção que os outros têm de nós, sempre buscando admiração e afeto. No ambiente de trabalho, por exemplo, a gente veste a máscara profissional. Nossas ações são todas calibradas para projetar uma imagem de liderança, de competência, moldando como somos percebidos. Em paralelo, existe a máscara social. Essa é a versão de nós mesmos que usamos para interagir com amigos e colegas, e que pode ser bem diferente da nossa postura profissional. E, por fim, a máscara pessoal. Esta é a mais autêntica, a que se aproxima mais da nossa essência e fica reservada para aqueles em quem mais confiamos, como a nossa família. Agora, é fundamental entender que não se trata de ser pessoas diferentes em cada contexto, sabe? A essência é uma só, impulsionada pelo nosso sistema emocional. As máscaras são apenas adaptações que escolhemos usar de acordo com as pessoas com quem interagimos e de quem desejamos a aprovação. Mas o que move a criação e o uso dessas máscaras? A resposta está em nossas necessidades emocionais fundamentais. Essa questão é central, porque quando a nossa essência sente que uma necessidade emocional não é satisfeita, ela entra em modo de alerta e isso gera consequências diretas no nosso comportamento. Essa carência emocional costuma gerar duas reações. A primeira é buscar satisfação em outro lugar, como um cliente que simplesmente troca de fornecedor. A segunda, que acontece quando não se pode sair da situação, é a agressividade. Um exemplo é a pessoa que, se sentindo sem poder no trabalho, torna-se violenta em casa para compensar. Consequentemente, a agressividade pode ser vista como a dor transformada em ação. A raiva surge do medo, do desejo de mudar algo e da carência de atenção e reconhecimento. Pessoas em dor traduzem essa dor em violência. E essa conexão é fisiológica. A ciência mostra que a dor da rejeição ativa as mesmas zonas cerebrais que a dor física. Ou seja, ser rejeitado dói literalmente, o que explica a intensidade de certas reações. Analisando por esse viés, é possível identificar comportamentos específicos que funcionam como sinais claros de insegurança profunda, originada justamente dessas necessidades não atendidas. Comportamentos exagerados são um sintoma clássico. Uma pessoa que precisa verbalizar constantemente sua autoridade, na realidade, sente inconscientemente que sua liderança está ameaçada. A linguagem também é usada para compensar fragilidades. Expressões como modéstia à parte são paradoxos. A verdadeira modéstia não chama a atenção para si mesma. Usar a frase revela, na verdade, uma necessidade de ser notado. Uma analogia poderosa, vinda de um mentor do FBI, simplifica esse conceito de forma brilhante. A resposta é o pequeno, pois ele late mais por se sentir mais inseguro ou por estar com dor. Com as pessoas, o princípio é semelhante. O exagero no comportamento muitas vezes mascara uma profunda insegurança. Esse aspecto revela uma filosofia fundamental. Em vez de julgar um comportamento como mau, deve-se investigar sua origem, perguntar o porquê, qual a dor, qual a necessidade não satisfeita por trás daquela ação. Aprofundando esta dimensão, comportamentos como gritar ou interromper, frequentemente associados ao poder, são na verdade sinais da perda de controle. Gritar não demonstra domínio. Pelo contrário, é a manifestação da falta de controle e da ausência de soluções racionais. Quando alguém eleva a voz,
está sinalizando que perdeu o comando da situação. Da mesma forma, interromper constantemente os outros não é sinal de inteligência, mas sim uma sede de atenção ou poder. É uma tentativa de controlar a interação, muitas vezes motivada pelo medo de ser contrariado. Considerando ainda, a dinâmica do poder em uma conversa revela uma verdade contraintuitiva sobre onde reside o verdadeiro domínio. Existe uma percepção falsa de que quem fala mais tem mais poder e prestígio. No entanto, o domínio real de uma interação não está em quem fala, mas em quem pergunta. As perguntas guiam a conversa. Isso ocorre porque muitas conversas e debates não têm como objetivo principal a troca de informações. O propósito subjacente é frequentemente o exercício de domínio e a conquista de um status superior dentro do grupo. Portanto, a verdadeira influência e o controle da narrativa não dependem do que se diz, mas sim da habilidade de saber o que perguntar e como fazê-lo. Esse é o ponto-chave para dominar a interação. Nesta análise, vamos desconstruir a jornada que vai da passividade até a capacidade de influência, buscando entender as forças psicológicas que nos movem em diferentes situações, desde aquelas em que nos sentimos paralisados até os momentos em que conseguimos direcionar os acontecimentos. O ponto de partida para essa análise é fundamental. A ideia de que, por mais que a gente valorize a lógica, são as nossas emoções e sentimentos que, no fim das contas, estão no comando. E compreender isso é a chave para decifrar não só o nosso próprio comportamento, mas também o das pessoas ao nosso redor. A análise começa por uma dinâmica que leva à passividade, um estado que podemos chamar de anulação. É aquele momento em que, seja no trabalho ou na vida pessoal, uma pessoa simplesmente parece se desligar do ambiente, de tudo que está acontecendo. Essa anulação, no fundo, é um mecanismo de defesa. Acontece quando a situação parece tão esmagadora, tão sem esperança, que a nossa mente opta por se desligar. Em vez de lutar ou fugir, a gente simplesmente para de dar e de receber. É uma espécie de rendição silenciosa, que nasce da sensação de que nada do que for feito vai fazer alguma diferença. Mas de onde vem essa sensação de impotência que leva à anulação? Se a gente for mais fundo, encontramos uma força motriz universal, a insegurança, e junto com ela, uma busca incessante por controle para tentar acalmá-la. Essa busca por controle pode seguir dois caminhos bem diferentes. Existe o controle negativo, que nasce do medo e se manifesta como possessividade e como agressão. É uma tentativa de controlar os outros. Por outro lado, o controle positivo vem de um lugar de segurança. Não se trata de controlar pessoas, mas sim de controlar o ambiente, de prever resultados e se preparar para o que está por vir. E no cerne de toda essa insegurança está o medo mais primitivo de todos, o da rejeição. Para nossa mente ancestral, ser rejeitado pelo grupo significava morte certa. E esse eco, essa associação profunda entre rejeição e fim, ainda ressoa dentro de nós hoje, moldando muitas das nossas reações. Para entender o poder desse medo, a gente precisa olhar para a fisiologia dele. Porque o medo não é uma escolha racional, é uma reação biológica, primitiva e incrivelmente rápida, que acontece no nosso corpo antes mesmo de pensarmos a respeito. Pense numa fobia, como o medo de elevadores. Assim que a ameaça é percebida, mesmo que não seja real, o sinal contorna nosso cérebro racional e vai direto para a amígdala, o nosso centro de alarme. Ela, por sua vez, libera imediatamente hormônios de estresse, preparando o corpo para lutar ou fugir. O resultado? O coração dispara, a respiração acelera, tudo isso antes de a gente ter tempo para pensar: calma, isso não faz sentido. A consequência dessa reação biológica é crítica. Quando o medo assume, a nossa capacidade de pensar com clareza e tomar boas decisões diminui drasticamente. Ficamos mais vulneráveis, não só à ameaça percebida, mas também à influência externa. E é justamente essa vulnerabilidade que transforma o medo numa das mais poderosas ferramentas de influência. Quando alguém está com medo, a sua capacidade de ser persuadido aumenta consideravelmente. Isso fica muito claro numa discussão acalorada, por exemplo. As palavras que saem não são aleatórias. Muitas vezes, é nesses momentos de alta tensão emocional que as verdades mais escondidas vêm à tona, revelando frustrações, necessidades não atendidas e dores profundas. Na prática, a influência através do medo se baseia na intimidação. Funciona, mas geralmente só a curto prazo e quase sempre gera resistência. A alternativa, muito mais duradoura, é fazer o oposto. Em vez de gerar medo, criar um ambiente de segurança psicológica, onde a pessoa se sente segura e ouvida. Quando se tenta influenciar alguém através da humilhação, ferindo o ego da pessoa, a resposta é invariavelmente defensiva. A pessoa ou simplesmente para de ouvir,
ou se retira da conversa, seja física ou mentalmente, ou parte para o contra-ataque. Em qualquer um desses cenários, a comunicação é quebrada e a persuasão se torna impossível. Consequentemente, se as táticas baseadas no medo não funcionam a longo prazo, qual é a alternativa? É uma abordagem que vai além do medo e se foca em algo muito mais construtivo, o interesse mútuo. E aqui a gente se depara com um paradoxo interessante, especialmente nos relacionamentos. Quanto mais desesperadamente queremos algo, como amor ou atenção, mais focados ficamos nas nossas próprias necessidades. E essa urgência nos cega para a estratégia mais eficaz de todas, que é focar primeiro nas necessidades do outro. Isso nos leva à primeira pergunta a se fazer, que é uma mudança radical de perspectiva. Em vez de pensarmos o que eu quero, a questão passa a ser o que a outra pessoa precisa. Como é que ela se sente amada e valorizada? Paralelamente, é preciso ser pragmático. Qual é o interesse da outra pessoa nesta interação? O que ela ganha com isso? Porque, no fundo, todas as nossas ações são movidas por alguma forma de interesse próprio. Reconhecer isso não é cinismo, é realismo. E essas duas perguntas nos levam a esta abordagem estratégica final. O que eu posso dar que vá ao encontro das necessidades e interesses da outra pessoa, para que, em troca, ela queira me dar o que eu preciso. Trata-se de uma troca de valor, onde dar vem sempre antes de receber. E é fundamental entender que esses ganhos ou interesses raramente são apenas materiais. Na maioria das vezes, o que as pessoas realmente buscam são ganhos emocionais, como amor e reconhecimento, ou sociais, como aceitação e proteção. No fim das contas, a dinâmica humana pode ser resumida neste princípio. Não há almoços grátis. Cada interação é uma transação de necessidades e interesses, sejam eles visíveis ou não. Compreender isso é a base para passar de uma posição de passividade e medo para uma de influência consciente e mútua.